Olá, meu querido, olá, minha querida, a paz de Cristo para a sua vida. Eu estou começando 3 minutinhos antes aqui a nossa primeira live no projeto que Deus colocou em nosso coração de uma igreja em sua casa. E eu gostaria que você pudesse convidar a outros, né? Mande aí um zap, mande uma mensagem para algum amigo, para algum irmão ou família também que possa, junto conosco aqui, participar deste momento, participar desta oportunidade. Eu quero, mais uma vez, apenas dizer que esse é um projeto que Deus colocou em nosso coração, um projeto chamado Uma Igreja em Sua Casa. E a proposta é que nós tivéssemos todas as quartas-feiras, começando de hoje, uma live onde estaremos orando e ao mesmo tempo refletindo na palavra do Senhor. E o nosso convite é para que você reúna-se na sua sala, na sua casa, na sua varanda, reúna-se com a sua família, reúna-se com seus amigos, reúna-se com seus vizinhos, enfim, que você possa ter a oportunidade de estar junto com outras pessoas e fazendo um culto, fazendo um momento de reflexão, um momento de oração na sua casa. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso propósito. Por isso, o projeto chamar-se Uma Igreja em Sua Casa. Então, todas as quartas-feiras, às 21h30, nós estaremos tendo essa oportunidade, estaremos tendo esse encontro. Eu sei que talvez você tenha tantas dificuldades, tantos problemas, talvez tantos objetivos a alcançar, tantas coisas nas quais precisa também que Deus o abençoe de maneira especial. Então, o nosso propósito, o nosso desejo, a nossa meta é que você possa caminhar conosco por uma data aí longa, né, de quartas-feiras na presença do nosso Deus. Enquanto você vai convidando outros, eu quero começar orando. Quero até também dizer aos que já estão ao vivo conosco que nós não estaremos automaticamente respondendo aí a cada colocação, a cada uma das mensagens que colocarem, só para a gente não parar aqui no nosso propósito de reflexão e oração. Pois nós teremos aqui meia hora nesse propósito de oração e de reflexão. Mas não tenham dúvidas de que nós estaremos no final, né, dessa transmissão, dessa live, nós vamos tentar responder a cada uma das colocações, enfim, dos cumprimentos. E coloque também pedidos de oração, talvez nomes que você tenha como pedido de oração, o seu próprio nome também, enfim, para que nós também possamos orar. Eu quero começar essa nossa live de hoje orando com você, pedindo a graça de Deus sobre a tua vida, a bênção de Deus sobre você. Pai eterno, nós te damos graças porque o privilégio de estarmos reunidos nessa casa. Essa casa abriu nessa noite a porta não só da live, não só desse Facebook, não só dessa rede social, mas também a porta do coração. Abriram a porta também da palavra para que ela possa entrar de maneira especial. Eu te peço que essa oportunidade ela seja uma oportunidade singular na vida de muitas casas, de muitas famílias, de muitos casais, de muitas pessoas. Permita que, de fato, a tua palavra chegue a cada vida, a cada coração, edificando, sustentando, restaurando, enfim, Senhor, fazendo com que cada um possa ser alcançado pela revelação das Escrituras Sagradas. É assim que oramos e é assim que nós pedimos em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu acredito que você esteja já aí reunido com alguns. Se não reunido com alguns, talvez você esteja até em outra localidade, uma outra situação, talvez até numa condução, não tem problema.
A live fica registrada aí na rede social e você poderá depois estar assistindo também. E eu hoje quero começar refletindo sobre um tema. Eu estou tomando como roteiro um livro nosso chamado Palavras que Transformam, e muitos, provavelmente dos que me ouvem agora, possuem esse livro, esgotado já, mas ele é uma coletânea de muitos temas, temas do dia a dia, temas da vida cristã, temas diários, e que nós precisamos muitas vezes refletir sobre ele. E o primeiro deles tem a ver com a conversão do querer, tem a ver com um dos verbos tão significativos na vida humana. E eu quero convidar você a ler comigo 3 versículos no texto bíblico, porque apesar desses textos eles não terem um contexto específico iguais, mas eles têm um contexto temático, e é sobre esse contexto temático que eu quero falar. A primeira referência está no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 19, que nos diz assim: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. A outra referência, as outras 2 referências, elas estão no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, e a primeira delas, no Evangelho de Mateus, está no capítulo 16 e o verso 24, quando, nas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, ele diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E a outra referência, também no Evangelho de Mateus, está no capítulo 23 e no verso 37, também dita pelo Senhor Jesus, quando ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseres. Meus amados queridos, nessa oportunidade eu quero refletir com você num tema tão importante, numa realidade tão importante para todos nós. Há 3 verbos que eles são significativos na vida humana, na história humana. São 3 verbos que eles estão sempre ligados à história humana, sempre, sempre, sempre. E todos nós sabemos que verbos têm a ver com ação, verbos têm a ver com atitude, verbos têm a ver com o que o homem de alguma forma faz, realiza. Mas há 3 verbos que são muito significativos na vida do homem. Um é o verbo dever, é aquilo que eu devo. Outro é o verbo posso, de poder. E outro é o verbo quero, de querer. E quando a gente fala de devo, há muitas coisas na vida humana que estão exatamente ligadas ao dever. Apesar de que nem tudo o que a gente deve, a gente pode e a gente também quer. Porque esses são 3 verbos significativos, mas são 3 verbos que estão muito interlaçados. E exatamente por essa questão. Por exemplo, o que eu devo. Nem tudo que eu devo eu posso e eu quero. Em outra oportunidade a gente pode entrar em detalhes sobre. Quando a gente vai para o verbo poder, ou seja, aquilo que eu posso, nem tudo que eu posso eu também quero e eu também devo. Tem que se também ver em cada uma dessas dimensões. Mas os últimos dos verbos desses 3 é o verbo querer, ou quero. E a gente também sabe que nem tudo o que eu quero também eu posso e também eu devo. Mas uma coisa que esses 3 textos me levam a refletir, é isso que eu quero refletir com você hoje, é sobre o verbo querer. Não dá para falar dos 3, mas dá para falar do verbo querer. E apesar de a gente saber que nem tudo o que a gente quer, a gente pode,
nem todo querer é poder, mas a vida, e esses três textos que foram lidos aqui, nos confirmam que muita coisa, muita coisa na vida e da vida, ela está na dependência do querer. Ela está atrelada e fundamentada no querer. Aí, nessas questões, o querer é poder. O querer é tudo do que se precisa. E isso pode ser muito exemplificado em coisas bem simples da vida. Por exemplo, quando a gente fala de um torcedor de um time de futebol, a capacidade que um torcedor de um time de futebol tem para assistir o seu jogo, para ver o seu time ganhar, para comprar o seu ingresso, para estar num estádio, para torcer pelo seu time, é impressionante. E todos nós sabemos disso. Existem alguns muito fanáticos pelo seu time e são capazes de coisas assim exorbitantes, né? Outro exemplo que a gente também pode ter na vida são daqueles fãs de um artista. A capacidade, por exemplo, que um fã de um artista da música tem de ficar dias numa fila para comprar um ingresso, de pagar o preço que seja necessário para aquele ingresso e para poder assistir aquele show, para, enfim, estar ali, ser um dos primeiros, mais próximo do palco possível, também é extraordinário. Então, portanto, a vida mostra para nós que o querer é uma das principais motivações do ser humano. O ser humano precisa, de maneira extraordinária, querer, ter o querer como sua motivação para resolver muitas coisas, para chegar a alguns lugares, para atender a algumas coisas. E esses três textos mostram isso para a gente. O texto do profeta Isaías vai dizer que é Deus, pela boca do profeta Isaías, dizendo assim: se quiserdes, e lá também tem um outro verbo, se ouvirdes também, comereis o bem dessa terra. O profeta Isaías está dizendo, naquele contexto de tanta dificuldade, de tanto afastamento, inclusive, da vontade de Deus, de tanto afastamento da verdade do Senhor, pois o capítulo 1 do profeta Isaías vai mostrar exatamente isso. Mas Deus vem e chama a atenção daqueles seus filhos, do seu povo, dizendo a eles: se vocês quiserem, vocês vão ouvir. Se vocês quiserem, se vocês ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Aí vem Jesus no Novo Testamento, ainda que não sejam só esses três textos das Escrituras, mas Jesus no Novo Testamento também, mais uma vez, diante dos seus discípulos e diante de uma multidão também que sempre o seguia, ele vem e dá um chamamento à espiritualidade muito forte, quando ele diz: se alguém quiser. E olha que nesse chamamento à vida cristã, Jesus fala de algo muito forte, porque Jesus fala de carregar uma cruz. Jesus fala sobre renúncia. Jesus fala sobre compromisso estabelecido até a morte, porque esse era um dos significados do carregar uma cruz. Então ele começa dizendo: se alguém quiser. Se alguém quiser vir após mim, ter essa decisão de vir após mim, esse alguém vai renunciar-se a si mesmo, vai renunciar a muita coisa na vida. E olha que ele fala de uma renúncia das mais viscerais da existência humana, que é o si mesmo, que é renunciar a si, renunciar à sua vontade, renunciar ao seu querer, renunciar aos desejos da carne, renunciar. E automaticamente ele diz: vai renunciar a si mesmo, vai tomar sobre si a cruz, ou seja, terá um compromisso, uma responsabilidade até a morte, e vai me seguir. E aí, por último, você encontra num capítulo já quase escatológico, porque o capítulo 24 do Evangelho de Mateus é tido como um capítulo escatológico, porque é Jesus falando do futuro de Israel, Jesus falando do final de todas as coisas na história de Israel, né? Principalmente de um momento difícil que Israel passaria, que os judeus passariam, que Jerusalém passaria, principalmente no ano 70. Mas o capítulo 23 já começa Jesus dizendo sobre o que ele fez como ministro, como Messias. E ele diz: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis
mas vós não quisestes. O que eu quero trazer como reflexão para você hoje, seja você aí no recôndito do teu lar, seja aí você na sua sala, na sua varanda, seja você sozinho, talvez numa condução coletiva, ou em algum outro lugar, ou sozinho no seu quarto, talvez você aí no seu momento de solidão, não sei onde você está. Eu tenho a certeza de que essa palavra está chegando aí, está alcançando você. O que eu quero que você medite e reflita comigo hoje é exatamente isso. Jesus está dizendo de maneira clara que a motivação principal da sua vida tem de ser o querer. A gente não pode usar esse slogan de que o querer não é poder, nem tudo que queremos podemos, nem tudo que queremos conseguimos, porque para muita coisa na vida, e quase que a maioria delas, essa verdade, esse slogan, melhor dizendo, esse slogan não se aplica. Jesus está dizendo que a sua vida está dependendo muito do que você quer, está dependendo muito do seu querer. Esse é um verbo que faz diferença na sua existência. Esse é um verbo que faz diferença no seu existir. Este é um verbo que faz diferença no seu ir e vir. Se você quer, se o teu querer está de fato em evidência. Aí talvez você esteja perguntando, pastor, então por que tanta gente na luta, tanta gente no sofrimento, tanta gente que não alcançou, tanta gente que não conseguiu, tanta gente que ainda não mudou de vida, tanta gente que não alcançou seus objetivos? Aí vem o que eu poderia chamar de o tema dessa nossa conversa, ou a temática dessa nossa conversa. Eu entendo que o que nós precisamos sofrer, o que nós precisamos experimentar, o que nós precisamos vivenciar é a conversão do nosso querer. Talvez você precise pensar se de fato, de verdade, você quer. Se de fato, de verdade, você quer vencer. Se de fato, de verdade, você quer se levantar. Se de fato, de verdade, você quer superar. Se de fato, de verdade, você quer alcançar o seu objetivo. Porque eu não estou falando daquele que fica dizendo, como eu queria. Como eu queria. Como eu queria. Não é dessa pessoa que eu estou falando. Não é daquela pessoa que fica dizendo toda manhã que levanta dos seus sonhos e que começa até a lacrimejar quando vai falando dos seus sonhos, quando vai falando das suas metas, dos seus objetivos, mas não passa disso. Eu estou falando de um querer que faz você se levantar. Eu estou falando de um querer que faz você se locomover. Eu estou falando de um querer que faz você sair do status em que está. Eu estou falando de um querer que te locomove, porque o verbo é ação. Seja ele qual for, principalmente o querer, o verbo é ação. E aí a pergunta é exatamente essa. Você já sofreu essa conversão do seu querer? Conversão do seu querer, esse querer que deixa de ser apenas uma lamúria de quem fica sentado e vai a lugar algum para aquele que de fato, de verdade, vai em busca do seu objetivo, daquele que resolve mudar, daquele que resolve alcançar a graça e a glória de Deus na sua vida, daquele que diz, eu quero. Quando Jesus diz assim, quantas vezes eu quis? E às vezes Deus quer tanto te abençoar, às vezes Deus quer tanto mudar você, às vezes Deus quer tanto mudar a sua vida, às vezes Deus quer tanto mudar o status quo em que você está, mas aí vem Jesus dizendo para você, quantas vezes eu quis, mas tu não quiseste. E aí quantas vezes você também talvez diga, eu quero servir a Jesus, eu quero seguir a Jesus, mas como é difícil, etc. E Jesus vem e diz, se alguém, e se alguém é você, se alguém sou eu, se alguém somos nós, se alguém quiser, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que eu quero dizer para você, que crer é uma questão de querer. Que contribuir é uma questão de querer. Que se levantar é uma questão de querer. Que superar é uma questão de querer. De que santificar-se é uma questão de querer. De que ser disponível
diante de Deus é uma questão de querer. Enfim, tudo, quase tudo, quase, porque não é tudo, não é 100%, mas tudo quase nesta vida, ou quase tudo nesta vida, como você queira, só depende do seu querer. Nesta noite, Deus está dizendo para você, nesse primeiro Cristo na sua casa, no seu lar, nessa primeira uma igreja na sua casa, nessa primeira live, nessa nossa primeira conversa, é Deus dizendo para você, e aí? Você quer? Lembra quantas vezes Jesus passando por algum lugar tinha um cego, por exemplo? Tinha um paralítico? Ou tinha alguém com alguma dificuldade? E olha que pergunta que parece sem noção. Jesus chegar para um cego e dizer assim, o que queres que eu te faça? Olha, que pela lógica, se ele é cego, está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, se está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, é óbvio que ele está querendo ser curado. Mas a pergunta é porque Jesus está sempre dizendo, tem que começar com o seu querer. Tem que começar com quem quer. Tem que começar com quem de fato, de verdade, faz do querer uma ação. E aí você vai encontrar casos como daquela mulher do fluxo de sangue, que os 3 evangelistas narram essa história, Mateus, Marcos e Lucas ainda é um pouco mais detalhista nessa história, porque é um médico, e ele vem e diz para aquela mulher, quem me tocou? Melhor, ele primeiro diz, quem me tocou? E aí, multidão que estava ali, empurrando para um lado para o outro, Senhor, essa pergunta é meio sem sentido. Essa pergunta parece que não tem muito o que... Porque o Senhor está no meio de uma multidão. E ele diz assim, não. Tem gente me empurrando, mas alguém me tocou num propósito muito grande. Alguém me tocou num querer extraordinário. Alguém me tocou de forma poderosa. É disso que Jesus está falando com você. É de quem toca querendo, é de quem toca com vontade, é de quem toca com um propósito, é de quem toca como uma ação verdadeira. Ou seja, é de quem quer. Por isso que para o paralítico, quando Jesus também chega no tanque de Betesda, Evangelho de João capítulo 5, olha, Jesus chega e está um homem deitado, um homem paralítico, e olha a pergunta que ele também faz. E aí? Você quer ser curado? Você quer levantar-se? E aí, o que você quer? Está fazendo o que aqui? E aí aquele paralítico diz, Senhor, eu estou aqui porque de quando em quando essa água é movimentada e o primeiro que cai dentro dessa água é curado. E eu estou aqui esperando que alguém talvez me jogue, que alguém se tropece em mim, sei lá, que eu caia dentro dessa água. E aí Jesus diz assim, não precisa de água não. Levanta, toma o teu leito e anda. Vai embora para casa. Eu quero encerrar essa reflexão com você hoje, porque a nossa proposta é essa, de meia hora de encontro aqui. Eu sei que é pouquinho, mas é o suficiente para essa palavra chegar ao seu coração, para que você se reúna aí com família, com amigos, que você já comece a fazer esse convite para a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário de 21 horas e 30 minutos, onde nós teremos uma outra palavra para compartilhar com você. E eu quero poder estar encerrando com oração. Então, se você está aí na sua sala, na sua varanda, ou até esteja sozinho, mas se tiver com alguém, segura na mão desse alguém aí. Eu, como disse no início, não deu para eu responder todos que estão aqui deixando uma palavra, uma mensagem, mas eu quero dizer que nós vamos depois ver cada pedido de oração, talvez, mas seja qual for a necessidade aí. Ao encerrar essa live aqui, se você quiser continuar aí orando, se você quiser continuar aí ministrando, compartilhando essa palavra com os que estão contigo, fique à vontade. Mas eu quero encerrar essa live orando com você e orando por você, para que a mão do Senhor, ela possa te alcançar de maneira especial. Mas entenda isso, tudo depende do seu querer. E talvez o que você e eu precisamos ter agora na nossa vida é uma conversão do nosso querer. Que o nosso querer deixe de ser apenas aquela conversa. Como eu queria, como eu queria e como eu queria.
mas que o nosso querer torne-se uma ação, que o nosso querer torne-se uma mobilização, que o nosso querer torne-se uma decisão. É isso que Deus está esperando de você. Porque volta Jesus a dizer: eu quis, mas quantas vezes vós não quiseste? Mas que Jesus possa dizer hoje para você: eu quis, eu quero. E você também. Você também quer. E os dois quereres juntos vão resultar em algo abençoado para a tua vida. Vamos orar nessa hora? Se você estiver acompanhado, dê as mãos a quem está contigo. Se não estiver acompanhado nessa hora, eu te peço que você, em o nome de Jesus, esteja orando comigo nesse momento. Deus eterno, eu te glorifico, te exalto pelo privilégio de compartilhar essa palavra com muita gente, que só o Senhor sabe quantos. Talvez eu tenha um pouquinho de noção ao ver cada um que deu uma curtida nessa transmissão, cada um que deixou uma mensagem, uma palavra, mas eu quero que eu desejo, Senhor, que esta mensagem ela chegue ao coração de muitos, até aqueles que não estão aqui ao vivo, mas que poderão acessar esse vídeo, poderão acessar essa transmissão e serem também edificados. Mas o meu pedido é que o Senhor vá até esta casa, que o Senhor vá até este lar, que o Senhor vá até essas pessoas neste momento, que o Senhor cuide, que o Senhor ministre, que o Senhor identifique qual o querer desse coração, qual o querer dessa alma, qual o querer desta vida, qual o querer desta família, qual o querer deste casal, qual o querer deste homem, qual o querer deste obreiro, deste ministro, qual o querer desta pessoa. Deus, cuide, ministre. Quantos que estão caídos e não conseguem levantar-se? Quantos que estão abatidos não encontram o sustento, o fortalecimento? Quantos afastados que não conseguem encontrar o seu caminho de volta? Quantos perseguidos que de alguma forma não conseguem, Senhor, se manter também de pé? Quantos enfermos que precisam ser curados? Quantos que estão numa situação tão difícil e que precisam de ajuda? Quantos casamentos precisando de reconstrução? Quantos presos a um vício e que não conseguem a libertação? Quantos numa verdadeira treva da vida existencial e que não têm conseguido a verdadeira libertação da sua vida e que não têm conseguido alcançar o seu objetivo? Converta esse querer hoje, Senhor. Que esse querer seja um querer verdadeiro, seja um querer forte nessa vida, seja um querer que faça mudança, para que se cumpra de verdade o que a tua palavra nos diz. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Permita que esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, esse jovem, essa jovem, este adolescente, esta adolescente, talvez esta criança também, que possa estar assistindo, possa ter a conversão do seu querer e possa comer o melhor da terra, o melhor que o Senhor tem, o melhor que o Senhor nos dá, o melhor que o Senhor nos permite. Senhor, que assim seja. Nós oramos, gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, muito obrigado por você abrir não só a sua rede social, mas abrir a sua casa para que eu pudesse entrar, abrisse o seu coração, abrisse a sua mente, para que a palavra chegasse até aí. E eu quero te convidar mais uma vez para que na próxima quarta-feira, nesse horário de 21h30, eu sei que para muitos talvez não seja possível, talvez por um horário de trabalho que chega, outros talvez cristãos têm seus cultos nas suas respectivas igrejas, né? Uma das igrejas que eu pastorei, que é a Igreja em Parque Adorado, tem um culto na quarta-feira. Mas se você tiver a oportunidade e tiver como estar ao vivo, 21h30. E se você não puder estar ao vivo, não tem problema. Fica aí a live gravadinha, fica aí na nossa página e você poderá ir convidando muitos, convidando outros, passa o link para outros, para que outros também sejam alcançados. Nosso objetivo é exatamente esse. É o objetivo de alcançar gente, que a palavra possa fortalecer, salvar, libertar, transformar, sustentar, ministrar, abençoar, enfim, que a palavra alcance a cada coração.
Que Deus te abençoe. Beijo na sua alma, beijo no seu coração e até a próxima quarta-feira, assim querendo Deus, nesse projeto, uma igreja em sua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe você de maneira extraordinária e abençoadora. E seja um canal de bênção também para outros, como eu já disse, compartilhe aí essa live, compartilhe aí esse nosso link, compartilhe essa mensagem, porque quanta gente que eu tenho a certeza que a gente está alcançando, quantos lares que eu tenho a certeza que a gente está também entrando e adentrando para que a mão do Senhor continue abençoando. Beijo no coração, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.